Oi meninas, tudo bom? Então meninas, como vocês sabem, minhas meninas do meu coração, eu não sou professora, porque, com muito orgulho eu falo isso, na minha época se chamava científico, né, o segundo grau, ou o ensino médio, e eu não fiz formação de professores, que se chamava o normal. Atualmente eu não sei como se chama, porque toda hora muda, né? Eu também não sou professora porque eu não fiz o mestrado. Então eu não posso me intitular professora. Porém, como algumas meninas sabem, ou todas que frequentam alguma unidade de saúde, sabe que existem palestras, né? Assim que chegam nos programas, e muitas delas eu fiz. Eu não vou falar com vocês. Deixa eu botar o óculos aqui, meninas, que eu não enxergo. Eu não vou falar com vocês em termos técnicos, porque vocês precisam de alguém que fale a linguagem do povo. Termos técnicos nós deixamos para falar em palestras com profissionais. Vocês sabem que eu sou casada com um professor. Não é por ser o meu esposo, mas é o primeiro professor de matemática que em toda a minha vida eu conheci, que todos os anos ganha homenagem no final do ano, na formação das turmas. E o meu esposo, ele é professor de matemática do estado do Rio de Janeiro. Não é de instituição particular, é de instituição pública, tá? Tem um gatinho aqui querendo aparecer, um neném, né? Deixa a mamãe falar. Mas, como eu carrego no meu sangue e dentro do meu coração a área da saúde e servi no SUS por 22 anos concursada, e diga-se de passagem, passei em primeiro num concurso, em terceiro lugar em outro concurso, em quinto em outro concurso e em sétimo em outro concurso. Mas em 4 não podemos ficar, né, meninas? Eu me senti na obrigação de vir falar para vocês o que é uma inflamação no couro cabeludo, quais são as causas das inflamações no couro cabeludo e defender o Enê, que é a química que eu uso no meu cabelo atualmente, e dizer e provar cientificamente, não só como usuária, tá? Que ele não causa inflamação no couro cabeludo. Antes que eu comece a minha citação, que eu escrevi essa matéria na madrugada, porque eu sabia que hoje de manhã eu iria para a igreja, porque eu sou evangélica, eu carrego a marca de Cristo e não nego, eu quero citar mais uma vez um artigo científico feito por 2 dos nossos maiores cientistas, se não o maior na área de cosmético, química e farmaco, que temos no Brasil, tá? Que se chama José Luiz Meise. E o outro é Israel Felsen. Eu não sei pronunciar corretamente o nome dele, porque eu não sei se é um nome alemão ou judeu, mas isso é o que menos importa. O que importa é que são os 2 maiores cientistas, e com muito orgulho eu falo do estado que eu nasci e vivo, do estado e da cidade do Rio de Janeiro, da faculdade UERJ, a qual eu estudei também. Esse artigo que José Luiz Meise e Israel Felsen fizeram, geraram mais 2 artigos científicos publicados em periódicos internacionais, publicados na Europa. E na Europa, aonde o pirogalol foi banido há décadas e décadas atrás, há umas 5 décadas atrás, porque se achavam que o pirogalol era cancerígeno. E sabemos que ele não é cancerígeno, né? E o pirogalol, ele é a espinha dorsal dessa química que eu uso maravilhosa no meu cabelo. E eu já passei por todas as químicas, desde o hidróxido de sódio até o tioglicolato. E detalhe, o da vela, que é o melhor do mundo,
que se chama Velostrat, tem vídeo aqui no meu canal. E nenhuma química deixou o meu cabelo tão bem tratado, tão bonito, quanto o Enê. Porque tá aqui o meu cabelo, cada dia mais bonito, sem inflamação no couro cabeludo, né? Eu agora já parei de fazer minhas aplicações, vocês sabem. Fez uma semana, na sexta-feira, que eu tinha feito a minha última aplicação. Agora é só raiz. Então vamos lá, meninas. O Enê, ele não é cancerígeno, porque a concentração máxima do pirogalol, que nós chamamos do Enê forte, é de 5%. Num ambiente ácido, o pirogalol não é de jeito nenhum cancerígeno. Eu já fiz vídeo também explicando para vocês que antes de usar o Enê, nós não devemos fazer somente o teste de Mesher, mas também é obrigatório o teste alérgico ou alergênico. Devemos fazer. Por quê? O pirogalol, no meio dos componentes do Enê, é o agente sem seu tratamento, tá? Tô falando da espinha dorsal, que menos causa alergia. E já falei também das outras composições químicas que são mais alergênicas do que o pirogalol. O Enê, ele é de pH 3,5, que é o melhor pH para o couro cabeludo, para a pele e para a haste capilar. Porque abaixo disso, se não for uma máscara de tratamento, e principalmente uma máscara dermatológica, se torna perigoso para a haste capilar. Isso que eu acabei de dizer foi tirado do artigo de Macy, Júlio César Macy e Israel Felsen, de 28 de fevereiro de 2010. Esse artigo foi feito dentro da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por que esse artigo foi feito? Porque os dois maiores fabricantes de Enê do Brasil, as duas maiores empresas, uma que é a Embeleze, pioneira, e a outra que é a Divina Dama, pediram que os dois cientistas fizessem testes e comprovassem novamente que o Enê não causa câncer. Tirando o artigo científico, porque ninguém pode contestar um artigo científico, porque antes dele ficar pronto, existem testes e mais testes e mais testes feitos em universidades, dentro de laboratório, com uma equipe gigantesca. Entenderam, minhas meninas? Dei uma pausa rapidinho por causa do meu gatinho, meninas. E como eu estava falando, é uma equipe gigantesca dentro de um laboratório para fazer um artigo científico. Não é de qualquer jeito que se faz. E essas duas grandes empresas que devemos nos orgulhar, que é a Embeleze e a Divina Dama, Embeleze no ramo de todos os cosméticos, do tratamento à transformação, coloração, Enê. Uma empresa brasileira que hoje em dia põe seus produtos lá fora, leva nosso nome lá para fora. De um homem que veio de baixo, que eu chamo de seu Embeleze, mas que é o seu Itamar. Muito sério e muito correto. A outra empresa, muito antiga também, é a Divina Dama. Muito correta e muito séria. E eu digo para vocês que as duas empresas são registradas em todos os órgãos de fiscalização e regulamentador, principalmente a Anvisa. Não existe Enê que seja vendido no Brasil que não esteja regulamentado e inscrito nesses órgãos. Tá bom, minhas meninas? Mas, Bel, por que você falou do seu esposo ser professor? Porque um professor, tanto dentro como fora de uma sala de aula, ele tem que ter decoro. Para as meninas que não sabem o que é decoro, eu peguei no Aurélio. Eu não peguei nem no Google. Eu peguei no Aurélio. Decoro quer dizer
recato no comportamento, decência no agir, no falar e no vestir, acatamento das normas morais, dignidade e honradez. Isso quer dizer decoro. E desde quando eu entrei em um colégio, porque a minha vida toda eu estudei em colégios públicos, porque na minha época os melhores eram os públicos, não era o particular tinha até um apelidinho que era o papai pagou passou, entendeu? Mas era um apelido daquela época. Todo professor que eu conheci na minha vida, ele tem decoro. Dentro e fora da sala de aula. Até nas suas redes sociais. Eu nunca vi um professor quebrar o decoro. Como teve um moleque que quando lhe foi perguntado por uma enesada ou ex-enesada, eu não sei, o que ele achava de uma tricologista falar que o Enê não faz mal e que o Enê é natural, e não é isso, porque o meu vídeo está aqui bem explicadinho falando o Enê é mais natural do que pensamos, porque existiam pessoas que me questionavam que o Pirogalol era sintético. E eu provei por artigos científicos da Universidade Unilev, da Universidade Federal de Minas Gerais, da UERJ, da UFRJ, que o Pirogalol é um tanino. E eu vi esse moleque e descendo numa cadeira para debochar, debochou do nome de Deus, usou o nome de Deus em um deboche, num meio sujo, bem sujo, sem respeito nenhum a Deus. Ele não deveria ter só descido naquela cadeira, ele deveria ter ficado embaixo da mesa e não ter levantado até que aquela câmera se desligasse. Porque um professor não se junta com alunos para desdizer artigos científicos, né? E muito menos debochar de um colega de profissão. Mas enfim, se fosse um professor, saberia o que quer dizer decoro, saberia o que quer dizer ser coeso na profissão e respeitaria a instituição que ele trabalha. Porque um professor, por mais que seja de cursinho, e como eu falei, a tricologia no Brasil não é regulamentada ainda. E eu espero que não demore com esses tipos de atitude. Mas ela vai ser. Porque existem muito mais pessoas sérias trabalhando e falando coisas saudáveis na internet do que dando aquele vexame que eu assisti. Vou tomar minha aguinha aqui na minha caneca plástica, que eu ganhei da ótica que eu fiz o meu óculos. Porque há quem diga que eu sou soberba, mas soberba eu não sou. E quem me conhece sabe que leva até a roupa do meu corpo. Enfim, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Minhas meninas, vamos lá. Inflamação no couro cabeludo. É muito válido dizer que hoje em dia, com tudo que estamos vivendo, e mais essa pandemia, aumentou em 90% as inflamações nos couros cabeludos das pessoas. E eu posso afirmar que não é pelo Enê. E se em um curso que eu entre para fazer uma especialização no ramo da saúde, ou da tricologia, ou capilar, seja lá o que for, eu digo que uso Enê e um professor vem mexer no meu cabelo, que eu já não iria permitir, né? Mas existem meninas de 20 anos nesses cursos. Eu tenho quase 45. E saísse pela sala falando que eu estava com um couro cabeludo inflamado, eu de cara já lhe botava ali um processo. Já chamava a polícia em primeiro lugar pelo constrangimento e depois processava. Porque a lei foi feita pra gente, a lei não foi feita pra poste. Então vamos lá, meninas.
inflamação no couro cabeludo, é válido dizer que estamos com um aumento de sinais e sintomas inflamatórios no couro cabeludo em grande parte dos indivíduos. Em uma variedade de doenças no couro e nos cabelos, a inflamação tem atingido 90% dos pacientes. E não é só meu não, tá? Porque a Associação Dermatológica Brasileira também diz isso. Apresentando-se 10% dos indivíduos com couro cabeludo saudável. Mas isso já se tem uma estatística. São indivíduos que têm hábitos de vida como prática de exercício, beber muita água, saber cuidar do couro cabeludo, da higiene do couro cabeludo. Isso não é dizer que a pessoa é suja ou que a pessoa não é higiênica. É porque existem métodos para se cuidar do couro cabeludo, né? E ainda tem a alimentação. Mas estamos num país chamado Brasil que existe diferença e desigualdade social. Então, é muito difícil a gente citar alimentação, pelo menos para mim, com meus pacientes, porque aqueles que podem ter uma boa alimentação, uma verdadeira alimentação saudável, às vezes não tem tempo porque trabalha. Então acaba comendo na rua, não leva marmitinha. Então, essa parte eu vou deixar de lado, tá? Vamos continuar. Em uma variedade de doenças no couro e nos cabelos, inflamado pode apresentar prurido, que é a coceira, caspa, desconforto, sensibilidade, queimação e ainda há casos que os sinais são silenciosos, não dói, não arde e não coça, mas o couro cabeludo está inflamado. Causas são diversas, porém as mais comuns podem ser evitadas com a higiene adequada. E por isso eu ensino a vocês, com coisas acessíveis e baratas, com chá, né, de folhas que a gente encontra na rua, no quintal do vizinho, no quintal da nossa avó, da nossa mãe, no nosso próprio quintal. Se não encontramos em quintais as folhas frescas, tem os hortifrutis. Se não encontramos, usamos as folhas secas. Eu canso de explicar aqui que a minha maior preocupação é o couro cabeludo de vocês. E esse é um canal explicativo e da saúde sim. Da saúde sim. Porque, como eu falo, a saúde está no meu sangue e no meu coração. As causas podem ser também por uso de cosméticos que não são adequados com o tipo de cabelo ou de pele. Eu postei um vídeo que quase ninguém assistiu na sexta-feira, falando sobre cabelos oleosos. E é um vídeo altamente explicativo, elucidativo, entendeu? Não é porque eu que fiz não, mas é de uma presteza muito boa para as pessoas que têm o couro cabeludo oleoso, excessivamente ou não excessivamente, mas que tem. E gostaria muito que vocês assistissem, meninas, quando vocês pudessem, tá? Eu sei que meus vídeos são grandes, mas é porque eu gosto de explicar e eu não sou professora. Pode ser também por abuso de métodos térmicos, como o secador e a prancha, né? Ou químicos, que é onde eu queria chegar. Principalmente as químicas agressivas como tioglicolato, guanidina, hidróxido de sódio, cálcio, lite. Essas causam, além de inflamação no couro cabeludo, sérias feridas. Quem usa sabe, hoje em dia estão melhores as químicas pelos estudos que nós temos. As coisas vão evoluindo, os produtos vão evoluindo, vão sendo feitas novas descobertas. Mas são químicas alcalinas e altamente agressivas ao couro cabeludo e à haste capilar. Não existe química mais agressiva do que as alcalinas, que estão acima do pH 7, porque o pH 7 é neutro, é o pH da água, que eu vou beber mais um gole aqui na minha caneca de plástico que eu ganhei da ótica que eu fiz esse óculos aqui. E quem utiliza sabe, né, meninas? Ou quem já utilizou, eu já passei por todas as químicas. E vou falar, hein? A guanidina e o hidróxido de sódio deixava ferida, sabe? Escorria aquela linfa, aquela água, grudava o cabelo e não deixava esse cabelo aqui, ó, sem secador, sem prancha. Olha o brilho desse cabelo. Olha o tratamento desse cabelo aqui, gente. Olha isso.
E as pessoas que me acompanham sabem que eu passei o Enê em cima do tio glicolato com 20 dias, em cima de mechas e em cima de um segundo corte químico que meu cabelo estava. Por quê? Porque são químicas altamente corrosivas às haste capilar. Vamos lá. E quem utiliza ou já utilizou o Enê sabe que é uma química ácida, de pH baixo, né? Que não causa ferida no couro cabeludo, que não arde, que não queima, que não destrói a haste capilar e que não inflama o couro cabeludo. O Enê não inflama o couro cabeludo. Vamos continuar aqui, meninas. Vou repetir. A concentração máxima do ácido pirogálico, que todo mundo só se preocupa com o pirogalol e esquece as outras químicas, que é a espinha dorsal do Enê. O ácido pirogálico é no máximo 5%, que é o Enê forte para cabelos grossos, tá? E ele fica dentro de um ambiente ácido e cheio de tratamentos bons para as hastes capilar, tá? E para o couro cabeludo. Não causa ferida, queimações ou afins. Afins são coisas parecidas, né? As inflamações também podem ser por exposição solar, sem que a gente proteja o nosso couro cabeludo, se a gente estiver numa praia, numa piscina, ou simplesmente andando na rua, precisamos de um chapéuzinho feminino, ou usar o protetor térmico, que como eu sempre falo para as minhas meninas, hoje em dia ele vem com a proteção contra os raios UV, que vai proteger a haste capilar, né? E as alopécias, que eu não vou me estender, entendeu? Só vou citar uma, tá? Que para ter êxito no tratamento precisamos de cuidar da inflamação, como é o caso das alopécias areatas, tá? Por inflamação. Meninas, agora eu vou falar como consumidora, porque eu não sou professora, e como filha de uma mulher maranhense, né? Que atualmente é chamada de Paraíba. Vou nem citar o nome da pessoa, né? Que falou que as pessoas nortistas e cearenses são todas Paraíba. Não vale a pena, né, gente? Minha mãe usa o Enê há 55 anos. Minha mãe nunca teve câncer. Minha mãe nunca teve quebra de cabelo. Minha mãe nunca teve queda. Minha mãe tá com 75 anos de idade, com aquele cabelo cheio que vocês veem na foto, bonito, bem tratado, né? Bel, e por que você não usava o Enê antes, se sua mãe usava? Nem eu sei por quê. Eu não sei porque eu fiquei 44 anos da minha vida e meio sem usar o Enê. Porque não há um lugar que eu chegue que meu cabelo não seja elogiado e que perguntem qual é a progressiva que você está usando. Eu falo, eu sou contra a progressiva. Eu sou totalmente contra a progressiva. Seja ela de formol ou seja ela ácida. Não é um alisamento ético. O que eu uso no meu cabelo é Enê. As pessoas não acreditam. Por causa do preconceito que ainda há no Enê. E nós, Enezada, estamos lutando para quebrar esse preconceito, independente de marca, independente do lado de lá, independente de mim, Abel Guzmão, entendeu? Estamos lutando contra esse tipo de gentinha que vem na rede social, ao invés de ter decoro, você se diz professor, e de um curso, que é uma extensão da saúde, que cuida do couro cabeludo e da haste capilar, fala besteira. Eu não sei porque eu fiquei 44 anos e meio da minha vida sem o Enê. Porque hoje em dia eu tenho orgulho de falar, é Enê, olha isso aqui. Foram 12 aplicações. Olha o tamanho que tá o meu cabelo. Ah, mas Bel, você dá uma aceleradinha no crescimento, né? Não tô assim, não vou mentir, né, gente? Mas o Enê desenvolve muito bem o cabelo, não encapa. Tá provado, tá? Eu poderia passar aqui meses citando vários artigos de Maze e de outros também, e de outras universidades, de várias universidades, que falam bem do Enê. E realmente, como foi citado, a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Porque para se vender um produto, para puxar o saco dos presidentes ou dos donos do curso que pagam um salário, não precisamos falar besteira na internet. É possível você ter duas profissões hoje em dia e até devemos, porque vivemos num país com a economia instável. Vivemos no Brasil. Podemos ser vendedor e professor, tendo decoro e decência nas duas áreas. Para ser um bom vendedor,
Não precisamos denegrir, não precisamos cometer crimes religiosos, não precisamos debochar de ninguém, não precisamos colocar o nome do Senhor Altíssimo no meio de nada, a não ser que seja para o bem, para abençoar alguém. Graças a Deus, quando eu estava na casa dos meus 20 anos, eu já tinha um decoro, eu já tinha decência, eu já tinha um bom comportamento. Porque eu fui muito bem educada pelo meu pai, que veio analfabeto da roça. Morou numa favela aqui do Rio de Janeiro chamada Vila Vintém, que foi autodidata, aprendeu a ler sozinho, que teve uma rede de bancas de jornais, que depois nos levou para morar em um lugar nobre no Rio de Janeiro, que se formou em advogado, que hoje em dia tem 85 anos de idade. Eu fui educada por uma pessoa assim. Esse é o meu pai. A minha mãe é maranhense, mas a minha mãe veio de uma família mais abastada, melhor um pouco, né? Quando ela veio pro Rio, ela morava num bairro chamado Jacarepaguá, que hoje em dia é até perigoso, mas era um bairro classe média alta. E a minha mãe deu muita educação para as 3 filhas dela. Deu muita. Apanhávamos, ó, o couro comia lá em casa. E hoje em dia eu falo, maldita foram as chineladas que não pegaram. Porque se tivesse pego, eu hoje já estaria até com PhD feito. Não seria só funcionária pública aposentada e só graduada e pós-graduada, não. Estaria com PhD feito. Minhas meninas, eu espero ter esclarecido, mais uma vez, que o Enê não causa inflamação no couro cabeludo. O que causa inflamação é não saber tirar o Enê, porque fica o resíduo dele lá. Mas também se for resíduo de creme, de máscara de hidratação, de máscara de reconstrução, de máscara de nutrição, se ficar o resíduo do condicionador no couro cabeludo, também causa inflamação. Causa inflamação também o estresse. Uma série de motivos, como eu falei. Mas a química que não causa inflamação é o Enê, porque ele é ácido, com o melhor pH para o couro cabeludo e para a haste capilar. Queria só falar mais uma coisa antes para vocês de terminar o vídeo. É que na sexta-feira à noite, quando tava rolando essa live, eu não assisti, eu também não assistiria porque eu não consumo essas coisas. Vocês, quem me segue sabe. Eu estava recebendo um convite lá do Canadá para ir trabalhar como tricologista lá. E eu vou botar aqui para vocês o print do e-mail, né? Porque às vezes eu falo, aí as pessoas vão dizer mentira. Mas eu não tenho necessidade de mentir, não. Sou uma serva de Deus. Acabei de vir da igreja. E é muito engraçado que eu tenho um grande amigo. Eu sempre me relacionei muito mais com os meninos do que com as meninas. Tenho 2 grandes amigas, mas eu criei um grande amigo que quando ele fala pra mim assim, você é a maior, eu falo, é mentira, eu não sou. Porque eu realmente não me sinto, não é falsa modéstia não, eu não me sinto. Eu não me sinto. Eu pode não parecer, mas eu sou muito humilde. Eu tenho uma humildade muito grande dentro de mim, porque eu tenho temor a Deus. Eu tenho temor, mas eu tenho um temor de Deus tão grande, sabe? Que eu não me sinto. E aí, nesse e-mail, que foram vários e-mails, e convida e responde, e aí a gente fala, e a gente bate papo, né? E tudo mais. E eu falei assim, existem grandes tricologistas, citei até a instituição, né? Que aquela pessoa que se disse professor lá, né, que fez teve aquela falta de decoro horrorosa, eu falei assim, tem o doutor fulano, tem o doutor cicrano, tem não sei quem, tem não sei quem, e assim, eu não me sinto, sabe, eu recebi um convite para trabalhar no Canadá, eu não me sinto, assim, não é capaz eu sei que eu sou, porque eu pego pessoas com doenças autoimunes, com alopécias, e dou conta do meu trabalho. E eu sempre dei, não é como tricologista não, porque como eu falei, só no SUS eu trabalhei foi 22 anos. E no SUS que a gente não tem, o SUS do Brasil, né? Não é o SUS da Inglaterra, não. O SUS do Brasil, que a gente não tem nada, sabe? Que naquela época ainda era muito pior, você não tinha nenhum esteto se você não levasse de casa, e se você desse mole ainda sumia o teu, porque o colega pegava emprestado, entendeu? Então você tinha que escutar uma pneumonia pra salvar a vida de uma criança no ouvido, sabe? Você tinha que ser ali assim, à risca no protocolo, quando uma criança chegava com uma apendicite pra ir correndo pro centro cirúrgico, enfim. Eu não me sinto, meninas.
sabe? Eu não me vejo assim. Eu recebi o convite, eu vou botar o print pra vocês e tá com a data. Gostaria muito que vocês prestassem atenção na data e no horário, porque não tem como você fazer um e-mail retrocedendo data, então não dá pra dizer que eu forjei isso, né? E que vocês prestassem atenção no início do número e algumas coisas estão apagadas, óbvio, porque eu vou proteger o nome da pessoa, né? Não vou expor a pessoa no vídeo e muito menos o Skype e o número de telefone da pessoa, mas que vocês prestem atenção no início, que vocês vão ver que é lá do Canadá. Minhas meninas, Deus trabalha assim, né? Deus abate os exaltados e exalta os humildes e mansos de coração. E eu quero continuar dando a palavra do Senhor e ensinando a vocês a cuidar do couro cabeludo, tá? Eu falei de cabelos oleosos, hoje eu vim da igreja e já tava com esse vídeo já na minha cabeça, com essa matéria escrita aí na madrugada, mas essa semana vamos falar dos cabelos mistos, né? Dos cabelos secos e eu acho que eu vou dar uma aplicaçãozinha na minha raiz, né? Do Enê, porque fica uma onda aqui, ó, tá uma ondinha aqui que não atrapalha, né? Porque se ficar pra baixo não atrapalha, mas vou dar uma aplicação, né? Para as minhas meninas ver. E, gente, usem e abusem do Enê. Não fiquem com medo, não, tá? Dúvidas? Me pergunte aqui ou lá no privado do Instagram. Eu desejo, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos de Deus, com provisão na mesa de vocês, na vida de vocês. Que Deus dê livramento do homem sanguinário, dos acidentes, da bala perdida, dos assaltos, da peste perniciosa que nos rodeia ainda sem vacina, que é o Covid-19, e das outras que existem também, das más línguas, dos pensamentos contrários, de tudo que não pertence a Deus, que seja jogado por terra, em nome de Jesus, que nada atinja vocês. E que Deus unja a mão de vocês para que vocês cuidem dos seus cabelinhos em casa e que Ele prospere e que tudo que vocês toquem venha prosperar também. Em nome de Jesus, meninas. Amém. Eu amo vocês.